Eu olhei 55 minutos. Eu vou tirar essa coisa. Eu olhei 1 hora e 55 minutos. Toda a matéria também não. Licença. Pode ficar mais à vontade, se quiser estar mais perto. Hoje sim, né? Casa cheia. A semana passada, acho que alguns não foram avisados aí, né? Então a gente teve umas faltas, mas a gente vai recuperar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que a gente viu na aula passada, e vocês podem em casa depois dar uma olhada se tiver alguma dúvida, tá? Não tem nada assim diretamente focado no exercício, é mais teoria, conceitos ali, que a gente precisa se aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo. Tá? Muito feliz em revê-los aí, né? Alguns, primeira vez, né, que eu tendo aula presencial comigo, até virtual, não sei se alguns é a primeira vez. Primeira vez que teve aula comigo, também a primeira vez. Mas teve, eu acho, né? Isso mesmo foi? Sim, viu só? Tão interessante esse o colega também é a primeira disciplina, tá? Agora, só já dá mais tempo no curso, não? Eu me importo ainda. Então, também, espero que tenhamos aí, como nas outras disciplinas, né? Vocês já sabem a forma que a gente trabalha. Bastante coisa, tá? Quem não conhece ainda vai conhecer, conversar com falar as coisas boas de mim aí, né? Só as coisas boas, né? Proibido falar as coisas ruins. Mas é bem tranquilo, tá? A gente trabalha em cima do que a gente vê em aula aqui. O material está exposto lá no virtual. Deixa eu até mostrar aqui para você. Não é este. Tá? Ele está disposto lá no virtual, todo mundo sabe acessar lá. Já tentou, já viu como é que é. Tá? Então, está disponível, tem essa apostila aqui, tá? Essa apostila, na verdade, ela tem tudão, assim, como se fosse um livro, tá? Conteúdo. Só que eu gosto de os materiais que eu monto, eu pego vários livros e vou montando, tá? E aí eu deixo tudo mastigadinho aqui, ó. Então eu tenho os slides para apresentação e aqui o PDF, né? Que é dos slides. Talvez por isso que tinha slide. Tinha falado. Então esse PDF que na verdade são os slides que eu já faço para o pessoal que olha no telefone ou alguma coisa assim, prefere em PDF, né, para olhar, ficar mais fácil. Isso não tem o PowerPoint instalado no celular, não tem. Me pediu aí uma vez eu fiz. Aí o plano de contas e algumas atividades, tá? Então tá disposto ali, quem tiver uma dificuldade em acessar aí, sabe, né? Tô lá no grupo lá, vocês podem fazer contato qualquer horário aí, manhã, tarde, noite, madrugada, indo para a festa, voltando da festa, manda mensagem lá que assim que puder eu respondo, né? Indo para a festa e voltando agora não dá, né? Mas, indo para o hospital, voltando no hospital lá Então, bem tranquilo, tá? O pessoal que não me conhece ainda
Eu tenho que até cuidar, assim, às vezes eu brinco um pouco demais. Tenho que me conter um pouco, tá? Eu fico bem tranquilo, não. Só tem essa cara feia, brava, assim, mas bem longe disso, tá? Aí falei, aproveitar que tá todo mundo aqui, né? Mas essa disciplina, na verdade, ela é principal. Ela vai ensinar todos os conceitos aí. É o pessoal, mas eu tô fazendo por último ela, né? Podia ter feito antes, mas ela, aqui nas outras, a gente sempre acaba reforçando esses conceitos de novo. Foi o pessoal que não fez ela. Mas ela faz, assim, coisas muito importantes que a gente vai carregar para as outras disciplinas também, né? Então é bem interessante a gente se aprofundar bastante ali e se ter alguma dúvida, já questiona, já pergunta, né? E acho que vai ser bem legal. Na aula passada, tá? Vou aproveitar rapidamente aí que falta aqui o que a gente viu. A gente viu, então, o conceito do que é a contabilidade, né? Isso aqui, o que é isso aqui mesmo? Como é que é o nome? Pois vocês, ó. É um pouquinho da história, né? Como é que foi criada a contabilidade, tá? Então, aquele é o símbolo, é o caduceu, tá? O símbolo da contabilidade, só que é a primeira disciplina, como se fosse contabilidade introdutória, né? A contabilidade básica, isso aqui. Falo que é a espinha dorsal, né? Depois as outras... Caduceu. Depois as outras disciplinas, elas partem, né? Dessa para aprofundar os assuntos, né? Um pouquinho da história, como surgiu, depois vocês dão uma olhada lá, tá? Como a gente viu na aula passada, para não ser muito repetitivo, só na verdade a aula passada, né, que vocês não sabiam que tinha, né? Mas para a gente não se atrasar no conteúdo, peço assim que vocês depois façam a leitura em casa e as dúvidas a gente faz um bate-papo aí na semana que vem para compensar essa aula, tá? Então aqui alguns conceitos, né? Vocês vão ver lá método universal, então método contábil, tá? Praticado aqui em Santa Cruz, é o mesmo que lá em São Paulo, é o mesmo que lá no Nordeste, no Norte do país, e se tratando de contabilidade internacional, tá? Então essas demonstrações, elas são, também tem um método universal a nível mundial também, tá? Para essas demonstrações. Então, os reportes aí que o pessoal faz, que tem que transformar, né, esses dados para o balanço daqui ser o mesmo utilizado lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nos outros países. Tá? Registro das transações de uma empresa, expressos em termos monetários, tá? Então, a gente vai ver depois a questão do aspecto qualitativo e quantitativo, né? Quantitativo é aspectos monetários, né? Então, tudo a gente vai ter que atribuir um valor, né? Que vai possibilitar interpretar de forma uniforme as demonstrações. O que são as demonstrações? Nada mais é querendo entrar para lá para cá. O Papai Noel, daí não é época. Então, interpretação uniforme dessas demonstrações, que são o que, na verdade? Eu dei o exemplo semana passada. Pensem vocês na casa de vocês. Aí vocês vão entrar lá no quarto de vocês e vão fazer um monte de coisa, né? Só bolsa, sapato, roupa, vai dar um livro inteiro, né? Não é? Quase isso. Então, é como se fosse uma relação de tudo aquilo que vocês têm com os valores dispostos do lado. Então, quando a gente fala em demonstrações contábeis, o principal que a gente vai trabalhar aqui é o balanço do DRE. O balanço é uma foto contendo tudo aquilo que a empresa tem e tudo aquilo que a empresa deve. Tem direitos mais obrigações. E o DRE, a demonstração de resultado do exercício, vai nos dizer se a empresa está tendo lucro ou prejuízo ao longo de determinados períodos.
Então a gente sabe se a empresa está sendo rentável ou não. Tá? Então é isso que a contabilidade possibilita, né? Então, tem um conceito que foi o primeiro, né, aqui no Congresso Brasileiro que teve, que é basicamente o que a contabilidade faz hoje, né? Função de orientação, controle e registro. Tá? Acho que controla o patrimônio e as mutações. O que é uma mutação? Mutação são as mudanças que ocorrem nesse patrimônio, né? As coisas vão se modificando lá, transformando dinheiro em mercadoria, transformam mercadoria em créditos a receber, que eu faço uma vez a prazo, transformo dinheiro numa máquina que eu compro para a empresa, eu transformo, eu adquiro mercadoria e crio uma obrigação para com um determinado fornecedor, né? Então, essas mutações, mudanças, né, nesses atos e fatos, que vai demonstrar lá no final a situação econômica e financeira da empresa, né, se ela teve lucro ou prejuízo. Tá? Podemos incluir no balanço do TRE uma tão importante quanto que a demonstração do fluxo de caixa. Tá? Vocês lembram que eu falei? Tem uma diferença entre regime de competência para o regime de caixa? Em alguma disciplina aí eu devo ter comentado com vocês, mesmo que não seja essa. O que é o regime de caixa e o que é o regime de competência? Na aula passada eu falei. Regime de competência, o cara tem que ser muito competente. Mas não é disso que eu estou falando. A competência quer dizer que as receitas e despesas devem ser lançadas no mês a que se refere, ou quando ocorre. Aí eu sempre pego um exemplo eu encho o tanque de combustível no início do mês, gasto aquele combustível em fevereiro, por exemplo, gastei em fevereiro, só que a conta do posto eu pago só dia 15 de março. Eu vou lançar essa gasolina que eu gastei em fevereiro ou em março? O que vocês acham? Não pode responder. Em fevereiro. Quando é que o senhor colocou? Ó, eu fui lá dia 1º de fevereiro. Fevereiro? Abasteci o tanque. E aí, gastei tudo até o dia 28 de fevereiro. Só que o posto eu paguei só dia 15 de março. Vocês acham lá que quando eu montar meu DRE, o meu demonstrativo lá de resultado, receita menos despesa, igual a resultado. A gasolina eu vou colocar em janeiro, fevereiro ou em março? Pagar só em março. A gasolina tu Porque bota no mês de abastecer fevereiro. a prazo. Mas tipo, o pagamento dela que é para valor que tu falou de março, uma coisa assim, porque tu vai perder no mês de março, só que tu usou em fevereiro. Então a despesa foi meio que em fevereiro, né? Tu usou isso. Acho que em fevereiro, porque a despesa foi em fevereiro. O que tu acha? No antigo serviço a gente lançava no mês de fevereiro, com a data do pagamento em março. Seria mais ou menos do lança para as datas certas para o pagamento posterior. Então, seria fevereiro também. A gente lançava em sistema, nós lançávamos em fevereiro. Tá. Só que O que tu acha? Fevereiro ou março? Março. Fevereiro ou março? Tem 2 fevereiro e 1 março. 3 fevereiro e março. Por quê? Justifica aí. Ela falou ali que tu gastou em fevereiro, então eles pagavam sem março, mas tu gastou em fevereiro ainda. Daí. É Já tira junto com ela. Eu acho que é março, porque já foi o pagamento. Quais despesas que ele faz, ele paga em fevereiro? Tu fez a prazo, Regime de competência. Aconteceu a despesa em fevereiro, lança em fevereiro. Isso.
Caixa lá em março. Regime de caixa é entrada e saída de dinheiro. Então, pelo regime de caixa, a saída do dinheiro corre em março, mas a despesa, pelo regime de competência do trabalho com contabilidade direta, Posto de gasolina, né? e aí, Nós fala que sistema diariamente fluxo de caixa. e aí o pessoal pedia sempre as notas, olha, se tem de nota lá, lança. Cada cliente tinha o seu cadastro, cada cadastro fechava no primeiro dia de cada mês, onde a gente mandava uma cobrança mês todo posterior. Aí o pessoal pegava aquela nota lá, eles pediam a emissão da nota até o final do mês sempre. Para o posto contabilizar a receita também dentro do fevereiro. E para a empresa lá contabilizar a despesa também dentro do fevereiro. E, de fato, o posto vendeu o combustível em fevereiro, então é receita de fevereiro. Pode lançar por isso, tem que emitir Aí a nota. entra o fluxo de caixa diário, depois quando for Isso, receber. aí depois quando recebe tem o fluxo de caixa, que aí é uma outra ferramenta, por isso que eu digo que é tão importante, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Que uma empresa mesmo, tendo lucro, ela pode quebrar. Por falta de dinheiro, por falta de controle do fluxo de caixa. Certo? Legal, isso a gente viu também no 15, na semana passada. E aí a gente viu nas teorias, que é a patrimonialista, o aspecto mais importante dela é a divisão das contas em contas patrimoniais de resultado. Certo? Contas patrimoniais de resultado patrimoniais, contas do ativo, passivo, mais patrimônio líquido, e de resultado, contas de receita e despesa. Tá? E aqui os princípios, tá? Uns princípios aí importantes que a gente tem que entender, o da entidade. Qual é que é o da entidade? Não, semana passada, o princípio da entidade. Caixa ou dinheiro do dono da empresa. Não pode usar o. Não misturar o dinheiro particular do dono da empresa com o dinheiro da empresa. Né? Quando se constitui uma empresa, se forma uma personalidade própria, né? Tem personalidade jurídica própria. Né? Tá? Continuidade, que a empresa vai continuar existindo. Oportunidade, né? Lançar assim que possível, não deixar nota lá de janeiro para lançar em maio. Registro pelo valor original. A gente sempre lança o valor da nota, né? No carro, mas eu comprei um carro, mas o carro valorizou ou desvalorizou de um mês pelo outro. Vou lançar pelo preço do mercado. Não, é o que vale o está no documento. Da atualização monetária, era um princípio antigo que foi incorporado a esse, quando a gente tinha aquela maluquice da inflação lá, galopante, né? Ficou a 700 poucos por cento lá na época antes do ano real. O princípio da competência, tá? Que tem a ver com isso que a gente comentou aqui, tá? No regime de competência, e o princípio da prudência, adotar um maior ou menor valor para o ativo. O que vocês acham? Tenho um valor para receber. Tá? O pessoal agora está na moda aquela consulta, né, dos valores a receber do Banco Central. Alguém já consultou para ver se tinha alguma coisa? Entrei lá, às vezes pode ter, sabe? Aí muita gente, aí na notícia, né? Planejei fazer uma viagem para um lugar, onde lá descobri que tinha 1 centavo, 50 centavos. Né? Então, se eu tenho um valor para receber, é prudente imaginar que eu tenho 5 mil ou que tenho 5 reais. Por quê? Como é que vai ser? Se paga com a galera que sabe se existe. E aí Para vai não lá, ser decepcionado. gasta, compra o pacote de passagem lá A para atividade dela. onde que seria o lugar legal para ele passar. Para onde gostaria de ir? Eu pra ir. Ó, Olha, eu sou aqui um pouco mais. na França. Eu me inscrevi de novo.
Paris, Paris, Torre Eiffel. Isso aí, não tem que botar lá no plano e. Esse tem dinheiro lá no aplicativo da Caixa. Pra onde vocês vão ser? Disney? Fala aí alguma coisa. Qualquer lugar bonito lá. Sei lá. Uma praia bonita. Bahia. Bahia. Todas as praias. Vamos lá. De Torres pra cima. Cassino, uma praia, maior praia, linda, muita extensão, foi uma vez na minha, compara, né? Vai estar, né? Vamos fazer o quê, né? Morando aí, onde? É lugar de praia. É? Qualquer? Não, mas falou. Sei, ó. Maceió? Maceió. Aonde? Eu tava ficando dizendo pro colega. Ah, é? Vamos junto. Aonde gostaria? Tá bem? Legal, pessoal. Então, só que assim, né? Se a gente tem alguma coisa para receber, o princípio da prudência diz, né? Sempre contar com o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Então, do lado do passivo é o contrário. Se eu tenho alguma coisa para pagar, imagina, caso aqui, um exemplo real que a gente pode usar é uma ação trabalhista, por exemplo. Um advogado lá, assessor jurídico, diz, olha, a empresa pode ter que pagar 15 mil, que é o valor da ação, mas de repente a gente consiga tirar por 10. Ela tem que contabilizar lá por 15 mil, que já está condicionado aquele valor, né? Saber que pode vir a pagar, para não ser surpreendido, né? Certo? Esse aqui vocês dão uma olhada com calma depois, tá? Uma repassada. Para aí, Pororó, que as técnicas contábeis, tá? Escrituração e demonstração, a gente vai trabalhar com essas duas aqui nessa nossa disciplina. Tá? A gente vai aprender a fazer os lançamentos ali e montar um balancinho DRE. Bem tranquilo, light. Em outras disciplinas, se a gente fez alguma coisa, o pessoal já vai estar tirando de letra, né? Aqui. O pessoal que já trabalhou com isso já vai ter que fazer sozinho, não vai poder fazer em duplo para não ajudar os outros. Não, isso faz muito tempo. E aqui as áreas, né, de atuação, praticamente todas essas áreas aqui, elas se diluem em outras disciplinas depois, né? Então tá, e aqui por fim, depois vocês vão ver. O objetivo final, né, é de fornecer, demonstrar. Isso aí é um problema. Nessa época eu sempre penso em pedir para nós estudar lá para outra sala, na outra semana tem uma sala, não sei se está ocupada lá embaixo, a gente pode ir. E lá embaixo tem uma também. Lá embaixo também, a gente tem mais lá, talvez outra sala. Vamos ver se a gente se muda para lá. Então tá bem, tudo certo aqui, pessoal? Alguém já conhecia alguma coisa disso? Não? Já viu? Tá, né? Eu tinha dado uma olhada Você já tem, né? na gravação. Eu tinha dado uma olhada na aula que eles gravaram. A aula do professor Link. Como ficou do lado? Ficou bom, dá para entender? Só umas palavras, nem o nome daquele símbolo da contabilidade pelo vídeo. Eu não tinha entendido. Algumas palavras dá pra entender. E a gente estava gravando ali, mas eu nunca vi como é que tá, começou agora isso, mas e dá para tirar alguma coisa? Escuta. Não, mas dá pra ir. Alguma coisa dá pra entender. Mas tem que saber a atenção mais que Parece que como tu não tá olhando para a tela, parece que tu tá ali dentro, sabe? É bem estranho. E nem nas aulas online, tu pelo menos tá olhando para a tela explicando para nós. Só que assim, tu tá olhando para cá e daí a gente tem que assistir o quadro. É estranho, mas vai. Estranho como assim a gente tá dando aula online lá também, não fica ninguém ali, só as bolotinhas chamam, ô fulano, né? Fulano, tá aí? Não, às vezes o cara só entra lá, chama, às vezes tem um cara aí também, você nem fala, terminou a aula, já ia desligar, lá chamei ele a aula inteira lá perguntando e Eu tô fazendo a graduação em marketing também, a professora pede pra mim vídeo ativo.
Pois é. Se desativar, ela dá. Mas ele não quer, né? Mas ela dá. Ela chama uma, duas, Não, era uma falta também. Mas aí vamos, de repente, ser mais ruim. E aí, mas eu não consigo, aí logo passa. Mas, bueno, hoje a gente vai ver um pouquinho, entrar nos conceitos, se aprofundar um pouco mais no patrimônio. Tá? Que a gente, na outra aula, viu que o objeto da contabilidade é o patrimônio. A contabilidade, ela se debruça sobre o patrimônio das empresas. Certo? Então, a gente vai trabalhar esse material aqui na aula de hoje. Vocês fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Se quiser sair do banheiro, tomar uma água, um cafezinho ali, alguma coisa. Se quiser dar uma volta, quiser ir embora. Vai tomar falta daí, né? Pode ser muito tarde, vai embora. É? Agora hoje. Você vai. No quarto. Fica até às 10h30, né? Mas agora no calor ainda tá bom, pior aquele friozão, né? Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Tudo que a empresa tem, menos tudo que ela deve. Isso aqui eu vou falar na primeira, última aula. Tá? Avaliados em moeda, então sempre vai ter um valor, vai estar misturado com valor, e vinculação a uma pessoa, jurídico ou físico, você vai trabalhar mais com política aqui, né? Em um determinado momento, externando seu grau de riqueza. Certo? Conhecer o tamanho da empresa. A gente vai ver depois que a gente consegue enxergar como que a empresa vai aumentando ou diminuindo de valor. Certo? Através desses demonstrativos aí. É bem legal, tá? Mas então o conceito de patrimônio, tudo que a empresa tem, menos tudo que ela deve, é importante a gente falar e deixar bem. As obrigações também fazem parte da empresa. Tá? Uma empresa depende do que for escrito no contrato lá, mas entende que ele imediato ela leva as obrigações junto. Então aquelas dívidas fazem parte da empresa. Tá? E depois a gente vai ver que tem a situação líquida da empresa. Né? Aí a gente já desconta esses valores, né? Quando eu falei que patrimônio são um conjunto de bens, direitos e obrigações, aqui a gente explora um pouquinho esses conceitos, né? Então, bem, toda coisa que tem alguma utilidade e sobre a qual se tem o direito da propriedade da posse. Eu tenho alguma coisa... Oi. Tirar, por exemplo, aquele caso ali de caixinha dos caras que estavam lá, eles estavam contratados com uma empresa terceirizada, né? Estavam trabalhando para o pessoal da empresa ali. Mas eles têm obrigações, né? O pessoal mesmo não sendo contratado. Tem. Isso é bem claro que... Dentro disso, não. É diferente. Legalmente, eles vão ser responsabilizados, tá? Mas eles não fazem parte da empresa, né? Eles são terceirizados. Agora, a obrigação, a dívida, vai entrar no demonstrativo dele, sim. Tratantes, tá? O pessoal do direito vai explicar muito melhor que alguém da contabilidade e economia, né? No meu caso, o pessoal do direito vai. Mas uma relação trabalhista para com terceiros hoje, inclusive, deve ser solicitado o recolhimento do INSS, Fundo de Garantia dos Trabalhadores, mensalmente. Uma empresa séria ela vai exigir isso. Então, olha, a gente tem um contrato aqui de prestador de serviço terceirizado, só que sempre até o dia 5 de cada mês vai me apresentar aqui o recolhimento do INSS do pessoal do Fundo de Garantia da empresa que está conveniada ali, né, que ter feito esse contrato de parceria. Então, ali está todo mundo errado. Né? Todo mundo tem culpa ali, não tem como dizer que não sabia. Porque uma empresa daquele tamanho é cheia de gente para assessorar.
Eles se aproveitaram de uma situação, tá? E aconteceu o que aconteceu, eles vão responder. Essa dívida provavelmente vai ser feito um acordo lá com o Ministério Público lá e vai ficar como obrigação para eles irem pagando, né? Parece que uma parte da indenização foi, né, dada quando eles voltaram para vai. Sim. Até agora tem um monte de gente, outros caras lá na Bahia que foram para o Ministério Público denunciar a empresa que eles também querem indenização porque eles conseguiram fugir há muito tempo atrás. Só que tipo, não denunciaram na hora, sabe? Agora que os outros eram força, eles querem também. Só que daí tu não sabe até que ponto é, até que ponto não é. Essas questões aí de movimentação de pessoas, isso é bem complexo, sabe? O pessoal vai estar aqui, o pessoal quer trabalhar, tem situações, né? No caso lá da empresa, realmente, uma grande empresa dessa, jamais poderia ter cometido um erro desse, né? É diferente, por exemplo, aqui de trabalhadores safristas, por exemplo, aí, que a gente sabe que tem no interior, né? Não sei quem conhece o interior a fundo aí, mas é muito comum, sabe, os agricultores contratarem, aí a gente vai lá e fica lá durante a safra trabalhando, né? E aí recebendo alimentação, isso, alojamento e coisa. Não conforme o regrado lá nas leis trabalhistas, né? Mas estão sendo empregados, estão sendo bem tratados, né? Então é muito, até que ponto, né, tu diz que é um regime de análogo à escravidão. Às vezes o pessoal talvez exagera no termo, sabe? E não, os caras estão lá, estão trabalhando, estão recebendo um salário, só que no caso absurdo, lá numa grande empresa, os caras perdem uma choque, não sei o que tinha, né? Bem justificativa, né? Então, só que são coisas que parece que quando a gente não vai enxergar mais, né, acontece. Então, mas eles vão responder, sim, né? E vai constar lá no balanço deles, além do que já está refletindo negativamente aí no mercado. Eles já cancelaram um monte de participação, não vão deixar a empresa participar, né? Cometeram esses equívocos, né? Eles vão acabar perdendo bastante dinheiro, né? Sim, bastante dinheiro, eles já começaram, né? E aí eles estão tentando mudar, né? Estão assumindo a culpa, demorou um pouco, mas agora eles viram que não, realmente a gente tem que botar a cara a tapa ali e assumir que errou, né? Mas é um absurdo, né? Bem, então se tem o direito de propriedade da posse, são valores materiais de propriedade da organização. Prédio, máquina, mesa, dinheiro, e outras coisas, tudo que a empresa tem, né? E está na posse dela. Certo? Já, bom, os direitos eu vou explorar depois. Então, os bens imóveis, tá? Os móveis ainda podem ser fungíveis e consumíveis, tá? Os fungíveis, tá? São aqueles que a gente consegue trocar por de outras quantidades, mas que resultam no mesmo valor, né? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa fungível. Tá? A gente consegue trocar R$500 por R$500 em cédulas de 10 por R$500 em cédulas de R$100, por exemplo. Certo? Fungíveis consegue trocar por outro de mesmo valor. E consumíveis, tá? Os bens móveis é aquele que tu vai utilizando, seja material de expediente, tá? Folha, papel, caneta, borracha, certo? Matéria-prima, cadeira, certo? Imóveis, tudo que possa ser incorporado ao solo, e os imóveis a gente pode chamar aí os prédios, tá? E os móveis aqueles que a gente consegue movimentar, né? Então essa cadeira aqui, tá? A gente consegue movimentar ela, é um móvel, né? Então esse é o conceito original, tá, dessas palavras.
Fungíveis, bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, o exemplo do dinheiro que eu dei, né? Consumíveis, cujo uso importa na distribuição imediata da substância, né? Então, um exemplo aí, uma quantidade X de papel que a gente vai consumindo, a caneta ou lápis, né, que a gente vai utilizando. Tangíveis e intangíveis. Tá? Tangível é aquilo que a gente consegue tocar. Tá? Então, essa cadeira aqui eu consigo tocar, né? Tem propriedade física. Tá? Os móveis, o computador. Os intangíveis a gente não tem propriedade física. Então, as marcas e patentes, né? Então, a marca, tem empresas que têm a marca mais valiosa do que os seus bens físicos, né? Então, a grande maioria das empresas hoje, né? Elas estão diminuindo o seu tamanho físico, terceirizando muita coisa, né? Estão praticando a política de outsourcing e diminuindo, focando na atividade fim, e tem uma marca muito grande, né? Essa marca ela é contabilizada também, ela tem espaço lá no balanço para isso, né? Para ser registrado. Então, ela faz parte do valor da empresa também, tá? E patente, o que é? Patente é uma coisa que quase nem se usa mais, né? Estou brincando, tá? Não é dessa patente que a gente está falando. Tá? Demorou, mas pegou. Essa foi, essa é a mais difícil. Né? Mas patente aqui a gente fala é alguém que cria alguma coisa, inventa por exemplo, a música. Vocês volta e meia eu escuto falar de brigas aí, de famosos que querem os direitos autorais da música. A patente é isso, é ter os direitos autorais sobre determinada coisa. Certo? Então, tem um INPE, agora eu não me lembro se é Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que regula os registros das patentes. Então, o cara inventa alguma coisa, paga uma taxinha lá e envia o projeto lá para registrar aquilo. Eu inventei uma máquina descascadora de melancia. Invento a máquina, vou lá e vou registrar. A partir de agora, durante tanto tempo, né, tu pode ficar de posse daquilo depois de determinado tempo, agora não lembro quantos anos é, acho que depende também do tipo. Aquilo fica livre para quem quiser copiar, né? Mas durante aquele tempo só tu pode fazer aquele descascador de melancia lá. Se alguém quiser fazer, vai ter que pagar os royalties lá quando quiser cobrar. Né? Então, tem esse... Eu acho que é o Instituto que eu falei, né? Nacional da Propriedade INPE. Deve ser alguma coisa disso. Mas eu acho que é o INPE. Aí, se quiserem mais informações, se tiverem uma ideia mirabolante aí, quiserem inventar alguma coisa, né? Vendo uma máquina lá e envia o projeto lá, registro. Se alguém copiar, você pode ganhar uns quilos em cima aí. Mas é em INPI, se não me engano. Tem? Não. Aconteceu? Registro sua marca. Olha aí, viu? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Industrial. Mas intelectual tem alguma coisa não é industrial, intelectual. É alguma coisa assim. Obrigado. Os direitos, tá? Bens que nos pertencem, mas que não estão no nosso poder, estão na posse de terceiros. Tá? Valores de propriedade da empresa, mas, por exemplo, então, na posse da Bianca. Exemplo disso, o dinheiro que está lá no banco, tá? Venda a prazo, adiantamento do fornecedor. Tem um direito de venda a prazo.
Ela está com o teu dinheiro lá, teu dinheiro na forma de mercadoria, só que é teu, ela tem que te pagar depois. Né? Então, por isso que é um direito, é um bem da empresa, só que está na posse do terceiro. Né? Uma venda a prazo nada mais é do que empresta aquele dinheiro que tu faz para a pessoa. Vai pegar para ela alguma coisa que em determinado momento ela tem que te devolver. Pegou a mercadoria da empresa, que é da empresa. Então, o bem da empresa que agora está na posse de terceiro. Só que em determinado momento ela vai ter que te devolver. Gosto de fazer essas analogias assim, para ficar bem claro esses conceitos. Às vezes a gente lê uma coisa assim bem bacana, mas se a gente associar, a gente assimila melhor assim, o que é, né? Determinada situação. A gente sempre trazer assim bem para nós, para deixar bem claro, né, a nossa realidade. Mesmo as coisas óbvias, né? Dizem que às vezes até o óbvio tem que ser dito, né? Então, eu gosto de trabalhar bem nessa linha assim, né? Certo? Obrigações, bens em nosso poder que são de terceiros. Aí é o inverso dos direitos, né? Os direitos é alguma coisa nossa que está na posse do terceiro. Já as obrigações não. É uma coisa de alguém que a gente pegou para nós. Ou emprestado, pode ser. A gente vai devolver depois futuramente. É uma compra a prazo que a gente faz. A gente pegou a mercadoria lá do fornecedor e em determinado momento, conforme acordado, combinado lá, eu vou pagar ele, vou devolver na forma de dinheiro e não vou devolver a mercadoria mesmo, se não foi aquilo que eu tinha que ter comprado, né? Salários a pagar, empréstimos bancários, impostos a recolher, entre outros. Salários a pagar. Talvez eu tenha falado sobre isso, mas por que são salários a pagar? Por que a gente registra salários a pagar? É uma obrigação da empresa. Hã? Que o dinheiro é da empresa, só que pertence aos funcionários, a terceiros. E é uma obrigação da empresa. Mas algo. Trabalho o mês inteiro, coisas. Concorda? Trabalha o mês inteiro e recebe. Ou alguém trabalha aqui hoje e já recebe Tem situações assim, né? O cara ele já lista lá, recebe no dia. Mas o normal é o quê, né? Por isso que. Mas também ganha no fim do dia, né? Tipo, trabalha o dia todo e ganha no fim do dia. Se você for, não ganha antes de trabalhar. Aqui, ó, a gente já registra, né? A despesa do salário no final do mês, para apurar o resultado. Então a gente vai ter todas as receitas ali, só a gente vai ver depois isso. Faturamento, tudo aquilo que a empresa vendeu no mês, menos os custos e despesas, né? E a gente vai trabalhar só com despesas, senão o pessoal vai entrar de custo aí, vai ficar meio. Já teve custo? Né? Você lembra de custo? Já. Por quê? Não? É mais antigo. Escapou então. Escapou. Não escapou ainda, né? De custo. Já teve? Não. Prepara. Também. Fala dos outros, eu acho que já. Todos. Glória a Deus. Então, as despesas, tá? Se o cara trabalhou o mês inteiro e ele recebe normalmente no quinto, sexto, décimo dia útil, né? Eu só amanhã aí, tá, na verdade. Então, o que ele trabalhou em fevereiro, a gente tem que registrar. Por isso que chega no final do mês, a gente registra como salários a pagar. Tem que entrar na despesa de fevereiro, essa mão de obra que ele trabalhou. Aí, o pagamento do salário, lá no quinto, sexto, sétimo, décimo dia, vai entrar como um regime de caixa, depois só o pagamento do salário. Né? Ele fica nessa conta lá, certo? Aí a gente vai ver, né? Não sei se a gente chega a detalhar esse nível, se eu tenho um lançamento desse, mas aí a gente vai
debitar o quê, né? Despesa com salário. Vai creditar o quê? Salários a pagar. Essa conta aqui é uma conta de resultado. E essa conta aqui é uma conta patrimonial. Certo? Essa aqui vai para o balanço patrimonial e essa aqui vai para o DRE. Essa aqui vem para cá, ó, para a gente apurar o resultado. Essa aqui vai ficar lá no nosso balanço patrimonial. Né? Ativo, passivo, salários a pagar, tem passivo. Depois, quando a gente fazer o pagamento, né, a gente vai ter o dinheiro no nosso caixa aqui, ó. Quando a gente fazer o pagamento, né, o que vai acontecer? A gente tem um fato permutativo, que a gente vai tirar o dinheiro daqui, melhor, tirar o dinheiro daqui e colocar aqui, para que ficar zerado, né? Tá? Então, esse tipo de movimento, assim, nesses demonstrativos, a gente vai aprender a fazer. A gente vai bastante calmo, bem tranquilo, mas é isso que a gente vai entender essas movimentações. Isso aqui, quem é que não entendeu nada disso aqui? Quem é que entendeu 20% disso aqui? Quem é que entendeu 80% disso aqui? 100% disso aqui, entendeu? Ah, mas quantos por cento vocês entenderam? 10%? Tá. Não, eu ia dizer, vocês estão bem, tá? Quem entendeu 10% ainda está bem, porque isso aqui nós vamos fazer passo a passo, tá? Não se preocupem, eu estou falando assim só para mim dar um exemplo, né? Que, por exemplo, a despesa vai, o regime de competência, tá? A gente registra que deve uma obrigação. Isso aqui, ó, esse Czinho aqui, ó, pessoal, vocês vão entender depois, ó, que é para a gente registrar a obrigação. Porque ele vai ser descontado só mês que vem. Isso, aí a gente vai deixar registrado aqui, ó, o balanço, ele é sempre ao final de um determinado período. Então, por exemplo, esse balanço aqui vai ser de final de fevereiro. Ali, por meados, até o segundo dia, terceiro e último, uma empresa de grande porte, até o dia quinto dia útil, ela consegue fechar o balanço de fevereiro. Então, ela apura o resultado, né? E monta aqui para ver quanto que ela tem de obrigações a pagar, quanto que ela tem de dinheiro em caixa, tem quantas a receber, tem quantas a pagar, certo? O resultado aqui, quanto deu, aumentou o lucro acumulado ou o prejuízo acumulado, certo? Então, é para entender isso aqui. Aí a gente registrou a obrigação aqui no final do mês. Aí depois, lá no dia 5, quando acontecer, como aqui a gente creditou, depois para tirar daqui a gente faz o quê? Debita. Então depois a gente vai debitar salários a pagar e vai creditar o caixa. E quando a gente tira dinheiro do caixa aqui na contabilidade agora, é ao contrário daquilo que a gente diz. Por exemplo, quando a gente diz que creditou dinheiro na nossa conta lá, ou creditou dinheiro no caixa da empresa, entrou ou saiu o dinheiro do caixa? Entrou ou saiu o dinheiro do caixa? Saiu. Veio lá. Peraí. Entrou ou saiu? Como normal, como dando para a empresa? Como a gente. Assim, Não, aqui ó. Eu recebi 5 pila. Tá? Eu te vendi uma canetinha aqui do Grêmio, ó. Ó, o Grêmio tá em alta. 5 pila, me pagou, eu botei dinheiro no caixa aqui. Quando eu botei o dinheiro no caixa aqui, creditou dinheiro no caixa ou debitou dinheiro no caixa? Entrou, filho? Tá? Tá, acreditou? Acreditou agora. Tá. E debitou é quando sai, né? Não debitou é. Na verdade, ele estou à vista.
Pois é, depois. Se ele sai. Não, é a vista. Não, misture agora o negócio do cartão de crédito. Mas é que Só ganha dinheiro, dinheiro. Não. 5 pila. Tem 5 pila aí? Tem. Tá, esse meu creditor, na verdade, tá botando troco. Tá, 5 pila, botei na gaveta. Creditou, debitou 5 pila aqui. creditor. Quando entra na conta, acredita na tua conta do valor. Bem. Creditou, debitou. Acreditou bem. Ele não gasta. Quando entra na conta, acredita. Pelo menos quando eu digo, acreditou, tá no valor da conta. Sim. Vocês têm razão. Só que aqui, Ai, meu Deus. para a contabilidade, é diferente. Tudo isso que você sabe. Eu já entendi só do cartão, agora é aprender isso. A gente vai aprender que quando a gente creditar o caixa para a contabilidade, quando a gente creditar o caixa, quer dizer que saiu dinheiro do caixa. Quando a gente debitar o caixa, quer dizer que entrou dinheiro do caixa. Tá. Quando a gente creditar o banco, quer dizer que saiu dinheiro do banco. Quando a gente debitar a conta banco, quer dizer que entrou dinheiro na conta banco. Isso para a contabilidade. Tá? A gente não pode agora focar, Associar o bom e o bom. associar com o cartão de débito à vista, associar com o crédito na conta do banco, quando eu ligo lá para o gerente de conta. Quando eu tiro o extrato e aparece o Czinho lá, e o débitozinho. Não sai. Não sai. Opa, calma. No caixa. Não, Meu Deus. não. Mas só porque eu estava escrevendo. Não antecipe, que a gente vai dar alguns detalhezinhos sobre isso, porque as contas elas vão ser divididas, né? Contas do ativo e contas do passivo, e do patrimônio líquido. Tem umas contas que têm natureza devedora, e outras contas vão ter uma coisa chamada natureza credora. E as contas de natureza devedora, quando entra dinheiro ou quando aumenta de valor, elas devem ser debitadas. Quando elas têm que diminuir de valor, elas têm que ser creditadas. Esse exemplo é o exemplo da conta caixa. A conta caixa ela tem natureza da contabilidade, né, entre aspas, ou parênteses, ou colchete, não sei como vocês querem usar, tá? Elas têm a conta caixa natureza devedora. O que é a conta caixa? A conta caixa, por exemplo, é a gaveta onde vai dinheiro. Tá? A gente vai entender o que é uma conta depois também. Mas a conta caixa é a gaveta onde fica o dinheiro da empresa. Tudo que tem de dinheiro na empresa fica na conta caixa, na gaveta aqui da empresa. Conta é uma nomenclatura que a gente dá para um grupo de elementos de mesma natureza dentro da empresa. Então, todo dinheiro que tem em espécie, ele está registrado na contabilidade na conta caixa. A conta caixa tem natureza devedora. Então, quando entra o dinheiro na conta caixa, na gaveta lá em espécie, a gente debita o caixa. Quando sai, credita. Já as contas de natureza credora, são as contas do passivo, certo? Elas são ao contrário. Elas aumentam de valor. Para aumentar de valor, a gente acredita elas. Para diminuir de valor, a gente debita elas. Por isso que eu falei assim, crédito é sempre quando sai o valor e débito é quando entra. Depende da natureza das contas. Isso que eu interrompi. Mas não foge ainda, calma que... Não me conta. Parece que esquentando. Não tem mais vida ali, né? Deixa aberto, né? É, que quando sai muito frio. Deixa aberto. Fica parado também. Tá? Não fica parado também. Agora a gente entendeu o que o cara lá embaixo estava batendo antes. Tem que pagar ele. Você foi a vida, já tirou uma coisa, estava irritada com algo. Importante, tá?
Então, bens em nosso poder pertencem a terceiros, salários a pagar, empréstimos, impostos a recolher. Tá? Aspecto qualitativo e quantitativo. Outros conceitos bem importantes para a gente entender. Qualitativo consiste em dar nomes aos elementos do patrimônio, permitindo que se conheça a natureza de cada um. Melhorou um pouquinho, né? Então, qualitativo vem de qualidade, né? Na escola a gente já ouviu alguma coisa sobre isso, né? Eu não lembro qual disciplina isso é de português, será? É? Eu não me lembro português, eu não gostava. Não gosto ainda até hoje também. Então, qualitativo dar nomes aos elementos. Tá? Caixa. Tudo que for dinheiro em espécie física, a gente vai registrar numa conta chamada caixa. Todos os móveis que eu tenho na minha empresa, como mesa, cadeira, armário, estante, bidê, coisas de roupeiro, eu vou registrar na conta chamada móveis e utensílios. Certo? Eu estou atribuindo o nome do aspecto qualitativo, de qualidade das coisas. Todos os veículos que eu tenho, eu vou registrar na conta veículos. Certo? Todas as faturas de energia elétrica que eu tenho, eu vou registrar na conta lá, energia elétrica. Aspecto quantitativo, atribuir valores em moeda aos elementos do patrimônio. Ele se chama mensurar. Atribuir valores, né? Certo? Não sei se a tradução geral disso é essa aí, mas se usa, tá? Quantitativo, então, sempre a gente vai trabalhar com aspecto qualitativo com quantitativo. O pessoal, na hora de fazer os exercícios lá, insiste em inventar o jeito de fazer. Escreve só o valor D do valor e o C do crédito e o valor. Então, é aspecto qualitativo e quantitativo. Caixa, R$100. Veículos, R$50 mil. Sempre os dois itens, tá? Certo? Então é importante isso, né? Por isso que a gente trabalha. Depois a gente vai tratar sobre o plano de contas. Representação gráfica do patrimônio. Tá? Então, como a gente enxerga isso no balanço, isso aqui é básico. Tá? À esquerda do balanço, a gente tem o nosso ativo, composto lá pelos bens e direitos, e à direita a gente tem o nosso passivo, chamado de obrigações. Tá? Já vou falar logo aqui, que o pessoal às vezes confunde, tá? Quando eu montei esse material, eu fiz essas caixinhas assim para tentar deixar claro, porque depois vai ter mais uma caixinha ali do patrimônio líquido, mas a ordem dos elementos, tá? Depois na montagem do demonstrativo, para os elementos do ativo, a gente deve colocar eles por ordem de liquidez. Ou seja, o caixa primeiro, depois contas a receber, depois o estoque e assim por diante, tá? O banco ali, depois do caixa e assim por diante. O dinheiro na forma mais líquida. Isso lá por último vai estar os imóveis lá, na parte de baixo lá. E aí, por que eu boto essas caixinhas aqui, o pessoal confunde, acha que primeiro tem que botar os bens aqui em cima e depois os direitos aqui, mas não, tá? E é só para a gente destacar ali. Na frente vocês vão entender isso melhor. Tá? Então, importante aqui entender a esquerda, ativo, bens e direitos, e a direita, passivo, obrigações. Tá? Podemos seguir? Estamos amigos, hein? Por enquanto. Ai, Deus, que calorão.
Equação patrimonial. Para o balanço refletir adequadamente a situação financeira, o total do ativo ele tem que ser igual ao total do passivo. Nem sempre a soma de tudo aquilo que a empresa tem, menos tudo que ela deve, é igual, certo? Normalmente, a empresa sempre tem mais bens e direitos do que obrigações, né? Ou deveria ter. A diferença vai denominar-se patrimônio líquido, sendo agregado, somado no lado do passivo. E aqui eu tenho a representação gráfica como fica isso. Na esquerda, o ativo, e na direita, o passivo, com as obrigações mais o patrimônio líquido. Perguntas? Já tem perguntas? Não? Só dúvidas ainda, por enquanto. Por que ele faz uma verde? É só para destacar. São as três forças do futebol do Sul. Grêmio, Inter e Juventude. Inter tá vindo ali. Ou Grêmio, Inter e Avenida. Ah, é. É só para destacar as cores, tá? Para demonstrar que ali é a diferença. Mas eu posso fazer um só ou dois gráficos? Na verdade, ele é assim. Ó. Ali é só para trazer um modelinho para a gente. Balanço, né? Ó. Tem o ativo e tem o passivo. E a gente tem o patrimônio líquido. Certo? E a gente vai ter o total passivo e aqui o total do ativo. Ó. E aqui a gente vai ter as contas, por exemplo, ó. Caixa, R$10, banco, são as contas bancárias que a empresa tem, R$50, clientes, contas a receber 100, estoque 200, imóveis 70. Tá? Total do ativo, quanto dá as contas aqui, rapidamente. R$220? 420. É? Isso aí? Mas alguém aí para tirar a prova real. Ninguém usa o computador? 300. 430. 430. Usei os dedinhos. É. Tá? E aqui no passivo, então, ó, eu já sei que eu tenho que ter 430 aqui no meu passivo também. Porque isso aqui a gente sempre vai ter uma igualdade. Ó, tá? Tem um exercício que a gente vai fazer ali para chegar nesses valores. Tá? E aqui a gente vai ter lá fornecedores, salários a pagar, quais são as obrigações. Então vamos colocar aqui que a gente tem 200 mil, né? Fornecedor, salários a pagar 150. Qual vai ser o meu patrimônio líquido aqui? A regra é: o que é o patrimônio líquido? Equação fundamental do patrimônio.
bens mais direitos menos as obrigações. É igual ao patrimônio líquido. Qual vai ser o valor do meu patrimônio líquido ali? Hã? 80, todo mundo concorda? Cedo. Teve lá, né? Não sei o que lá, acho que é. Não sei, eu acho que é. Sim ou não? Patrimônio líquido, né? Pode colocar aqui como lucros acumulados, 80, né? Ó. Tomando aqui, fecha os 430, aqui fecha os 430. Isso que a gente vai fazer assim, vocês vão ver que é bem legal. Sabe uma dancinha mais legal assim. Deu uma baralhada ultimamente. Captou aí o... Certo? A situação líquida provém dos investimentos iniciais, dinheiro que os caras colocam lá quando abriram a empresa, novos investimentos, às vezes o cara quer aportar mais dinheiro lá na empresa, né? E lucros ou prejuízos acumulados. Temos assim a equação fundamental do patrimônio. Ativo menos passivo igual à situação líquida dela. Tudo que é líquido, né, é que a gente descontou alguma coisa, né? Tem que contra-cheque lá, tem desconto, o valor líquido, né, que a gente recebe, desconta lá aquelas coisas aradas, né? Tem. Tá? Podemos seguir? Já é 8h15. Situações possíveis do patrimônio líquido. Ativo maior que passivo, ativo menor que passivo, ativo igual ao passivo, passivo igual a zero e ativo igual a zero. Ah, hoje é quase que tortura, né? Esse calorão aí. Barbaridade. Vai sentar mais perto da porta aqui, da... perto da porta ela tá sentada lá, né? Não vai achar que é uma porta aqui, né? Mas aqui, eu tenho um ventinho melhor, acho. Tava só aula toda aqui no calor tá na hora. Agora que é hora de ir pra casa, né? Ativo maior que o passivo. Definida como situação líquida positiva, favorável, para todo mundo quer, né? Tem mais bens, direitos do que obrigações. Superavitária. Superavitária é um termo que se usa mais na atividade sem fim lucrativo, né? Meio público, né? Que não visam o lucro. Então, por isso que se diz que tu tem superávit. É quando tu arrecada mais, tu gasta, né? O lucro é superávit. Mas, irmão, o que de valor esse daí na conta? Hã? O que de valor isso daí? Na verdade, eu gosto de dizer que a contabilidade ela não é conta. A conta é muito pouco que a gente faz. Quando faz é só somar e diminuir. A gente faz uma associação de números. Associação que eu digo uma organização. Né? Aonde que a gente coloca. E lembrar que não é só números. Tá? O pessoal costuma fazer assim, né? Quando vai montar o balanço, faz assim só. Não é só o aspecto quantitativo, não é só números, não é só conta. O aspecto qualitativo também. Isso aqui que é o importante para nós também. Ter nomezinhos e ter os valores. Porque a partir daqui que a gente faz a divisão lá, que eles controle e avaliação de ciclo lá de gestão, sabe, que a gente usa para fazer umas contas lá, né? Tá? Tem que separar ali, certo? Ela era barbada, né? É mais fácil, né? Pouco conteúdo. Então, essa é a situação que toda empresa gostaria de ter, né? Aqui, ó. Tem 150 lá no ativo de bens e direitos.
deve 100, o patrimônio líquido dela é 50. Certo? Toda empresa, ou a grande maioria das empresas, ela deve alguma coisa. A empresa que tem dívida não é uma empresa que está com problema. Muitas vezes ela busca um empréstimo e financiamento uma forma de alavancar o negócio dela. Isso. Às vezes ela, para aumentar de tamanho ou alguma coisa nesse sentido, aumentar a produção, o faturamento dela, ela faz investimentos com alavancagem, que se chama, né? Empréstimo, um financiamento, né, específico. Um determinado investimento. Então é bem normal, tá? Uma empresa tem dívidas que ela está ruim, não. Ao contrário. Se ela consegue, se ela está conseguindo empréstimo de financiamento, é porque ela vai bem obrigado. Os bancos hoje eles fazem análise criteriosa de crédito, assim, dependendo do valor, várias instâncias e liquidez, assim, é bem rígido nessa. Já ativo menor que passivo, uma situação líquida negativa, desfavorável, deficitária, que é o contrário de superavitária, né? E o termo contábil aí que se usa bastante é um passivo descoberto. Certo? Uma situação que a gente deve mais do que a gente tem. Isso que é um passivo descoberto. Tá? Aqui, se a gente mostrar o gráfico, a gente tem entre parênteses ali, quer dizer que ele está diminuindo, é menos 10. Então, a gente tem 150 de ativo, só que deve 160. Então, se a gente vender tudo que a empresa tem, vai pagar uma parte das contas, né? Porque, se vocês fossem encerrar essa empresa aqui hoje, vocês iam vender o que vocês têm aqui, é o ativo, né? Os bens e os direitos. Vocês iam vender isso aqui para pagar as obrigações, ó. Iam ficar devendo 10 ainda. Ali está menos 10, né? Certo? Vocês notam que tem a igualdade aqui igual, né? Ó, tem que ser igual essa parte aqui. Depois, quando a gente for efetuar os lançamentos, vocês vão ver que isso vai fechar bem certinho depois, bem legal. Faz uma série de lançamentos lá, inventa nomes, valores, venda daqui para lá e tal. E depois a gente fecha lá os lançamentos, vai também em cima, fecha, dor de cabeça. Mas vai fecha, né? Aquela inteira comercial, né? Fecha bem. Dá umas 7, 8 folhas de caderno, assim, de 2 lados. Mas, certo? Então, esse aqui, passivo descoberto. Essa é uma situação que a empresa não gostaria de ter. Nula, tá? Quando o ativo igual ao passivo, ou situação equilibrada, tá? Essa aqui é a empresa. Ela deve tudo aquilo que ela tem, né? Então, é uma situação a ser revista, né? Na análise do efeito, se compara, tá? Eventualmente, a empresa ela pode passar por situações ruins. Ela pode apresentar prejuízos ao longo da sua vida, né? Porém, ela tem que ser acompanhada para ver quantos prejuízos, né, ao longo do tempo ela só está dando prejuízo e esse prejuízo está aumentando ao longo do tempo. Então é um problema, tem que ver alguma coisa aí, alguma coisa está bem errada dentro da empresa. Né? Então ela pode apresentar um prejuízo em determinado mês. Pega o exemplo do que, se eu pegar o balanço das empresas, não de todas, né? Mas as que mais sofreram aí com o comércio, se eu pegar o balanço daquele ano lá, das empresas do comércio, no primeiro ano de pandemia,
vão olhar para aquelas empresas e vão dizer assim, tá, mas isso aqui ela está com as portas fechadas, né? Por quê? Porque o faturamento caiu um monte, né? Até o pessoal entrar na onda de contar, de venda pela internet, de não sei o quê, muitos comércios passaram por dificuldade, tiveram que fechar as portas. Então, se for olhar esses demonstrativos dessa época, aqui 30 anos, vamos pegar os balanços lá para analisar. Essas empresas aqui, o que aconteceu? Aí vai fazer uma análise de um cenário como um todo. Não, teve uma pandemia naquela época, o pessoal teve que fechar as portas. Aí tu entende. Agora, se é uma situação normal, não tem pandemia, não tem nada, e a empresa vem apresentando prejuízo, tem uma coisa errada lá. O que ela está vendendo? Ela está vendendo uma empresa que vende água de coco aqui em Santa Cruz. Deve ter lugar que vende, né? Os mercados vendem, mas o cara bota uma barraquinha como é que chama esse treco aí trailer, de um monte. Esses trecos aí. Botar um que vende cerveja artesanal ou água de coco ali na praça, qual vocês acham que vai vender mais? Certeza, né? Mentira, não vou nem chegar perto daquela da água de coco, chega a dar uma energia. Ou aquela do chopp artesanal, né? Então, aí tu vai olhar, assim, não, o resultado está dando prejuízo, porque o que eu vendo aqui não é o ideal para essa região, né? Não é o aceito aqui, né? Olha, tem coisas que estão mudando, né? Hoje em dia, eu acho que mais vem na cidade é a tal da tapioca, o pessoal fazia creme de tapioca, não sei o que mais, né? Açaí, virou uma coisa que veio de fora, né? Falava bastante do passado do açaí. Falava do açaí, né? Açaí tem ainda aí que vai do açaí também, né? Tem quem gosta, né? Mas pegou, né? Tá durando. Vamos ver até quando vai aí. O açaí não tende a ficar aí. O açaí é uma, né? Vai chegar. Não sei se estão fazendo coisa quente já com açaí, mas tem uma época depois do inverno deve dar uma queda, né? Mas o faturamento provavelmente semelhante aos outros que vendem sorvete, essas coisas, né? E uns têm que se reinventar para manter uma mesmo nível. Por exemplo, quem trabalha com sorvete vai ter que vender mais algum outro tipo de lanche, vai ter que vender chocolate quente, vai ter que vender uma outra coisa para manter estável o faturamento durante aquele período que já sabe que vai ter uma queda, né? Então, essa aqui, quando a empresa, tudo que ela tem, apenas paga o que ela deve, né? Nas situações anteriores, tá, a gente teve ativo e passivo sempre maiores que zero. Então, aqui, as situações em que esses vão ser igual a zero, tá? São dois casos aí. Passivo igual a zero quando a gente abrir a empresa, a constituição da empresa, tá? Onde eu e a Bíblia aqui resolvemos abrir uma empresa, tá? Cada um entra com 75 lá, a gente bota o dinheiro da empresa, compramos uns bens lá e deixamos o dinheiro no banco lá, aplicado, tá? Não devemos nada para ninguém, certo? Obrigações era, tá? Obrigações. Até foi bom eu entrar nesse assunto. Tem mais um detalhe que eu quero confidenciar com vocês. Quando a gente fala obrigações, tá, pessoal? A empresa, por si só, quando ela é constituída uma personalidade própria, e aí entra um pouco naquela questão da entidade lá, certo? A gente não mistura o dinheiro do particular com o dinheiro da empresa, tá? Esse valor aqui, o patrimônio líquido, que é o dinheiro da empresa que ela tem, na verdade, é uma obrigação para com os sócios, o capital próprio da empresa, só que tem um dono, né? Alguém é dono daquela empresa. Certo? Então, quando a gente fala, eu estou falando isso porque eu estou avançando
em outro tipo de análise, tá, que é feito, o custo do capital. Porque tudo que a gente tem aqui, ó, nas obrigações, esse dinheiro, ele tem um custo. As obrigações é o custo do capital de terceiro. Daqui para cá se chama capital de terceiros e daqui para cá se chama capital próprio. Dinheiro próprio da empresa e ela tem um custo. Tá? É o chamado custo de oportunidade. Vamos confundir com quem já viu esse conceito, está vendo em economia. Mas o custo de oportunidade aqui, do capital próprio, entende-se que o cara que botou dinheiro na empresa, o dono da empresa, ele quer ter uma remuneração maior do que ele pegasse esse dinheiro e colocasse no banco. Então, o custo de oportunidade vai ser, por exemplo, da rentabilidade do banco. O mínimo pode ser da poupança. Então, entende-se a empresa tem que render mais que a poupança para ser vantajoso do dono da empresa. E tu abre uma empresa para ter prejuízo. Então, se acontece isso, tu vai fechar a empresa e vai, né, fazer outra coisa. Tá? Então, só tem dinheiro da empresa aqui, sim, mas lembrando que a empresa, esse dinheiro, né, ela tem uma dívida para com o sócio ou proprietário da empresa. Quando tu encerrar essa conta aqui, esse patrimônio líquido vai para alguém, ou retorna para alguém. Certo? Senão ele encerra a empresa, a empresa X encerrou todo aquele dinheiro que é da empresa X, não vai para ninguém. Vai ou para uma outra pessoa jurídica ou para uma outra pessoa física. Entenderam? Questão, tá? Mas aqui o importante, tá? E constituição da empresa, a gente não tem conta nenhuma. Tudo que estaria nosso, a gente não deve nada para ninguém. Acontece muito empresas aí que não tem muitas dívidas, talvez tenha um boletim para pagar com o fornecedor, outra coisa, mas empresas familiares aí que tem, e o cara tem muito dinheiro, ele tem empresa por esporte, ele gosta de ter empresa, né? Então ele abre a empresa, vai tocando o negócio dele lá, mas ele não tem conta nenhuma, compra tudo à vista, não tem funcionário, só ele trabalha lá. Então, quando acontece o encerramento da empresa. Aí, então, aqui a situação é o contrário. A gente vendeu tudo que a empresa tinha, certo? E ainda ficou uma continha para pagar, certo? É uma situação que, mesmo vendendo tudo que a empresa tinha, ainda ficou com patrimônio líquido de menos 50. Ainda ficou 50 de dívidas e aqui no caso ainda para com terceiros. Tá? Dependendo da constituição da empresa, ali, ela vai ficar restrita ao que era da empresa, senão vai ser feito a busca lá dos bens pessoa física do dono da empresa. Tá? Mas para entender aqui, essa é uma situação de encerramento da empresa. Certo? Entendeu? Então mais para mais ou mais para menos, assim? Mais para meio? Está mediano? Essa parte está mais no mais. Seria o fato, estava bem tranquilo. Tá medíocre, legal. Não, meu cérebro também. é o cansaço do dia. Mas é jeito. Não, mas medíocre é uma palavra que pode ser usada, né? Medíocre, qual é a tradução de medíocre? Negócio de português. Bota aí no medíocre. Bom, tá aí com o celular aí, né? Eu vou pegar uma. Hã? E não é capaz de realizar algo. Não. Aqui tá. Outro. Aqui tá isso. Bota
Significa mediano. Mediano. Quando a gente fala, é porque é um termo muito forte que o pessoal não usa, porque acha que é um termo grosseiro. Mas não, medíocre ele está na média. Está na média ali, está medíocre. É muita informação. Não é uma coisa grosseira falar. E não se usa, o pessoal acha que quando se fala, né? Mas então, falar eu digo para vocês são medíocres. Se estou na média, tá bem, não é? Assim, o colega lá que tá na média, tá valendo, né? Mas, conseguiu? Fazer a outra na média. Estou na média. Comi a merenda, estou tranquilo. Então, seguindo, então. Ó, tem observações assim, que aí a coisa complica. Ativo e passivo somente poderão ser maiores ou igual a zero, enquanto que a situação líquida poderá ser menor, igual ou maior que zero. Vocês viram nos exemplos que eu dei ali que tinha por vezes, né? O patrimônio líquido estava em parênteses, estava menos no passivo a descoberto e estava mais na situação líquida favorável. Tipo aquela música, tá tranquilo, tá favorável, tem uma música assim. Então, quer dizer isso? Patrimônio líquido maior ou menor que zero, porque aqui ele vai demonstrar a situação do prejuízo. Por isso que ele pode ser menor que zero. Agora, já o ativo e o tinha 5, tem 5, tem 15 já. Tirei 5. Fiquei com. Tirei 10. Fiquei com. Hã? Consigo tirar mais alguma coisa? Não, né? É zero. Agora um outro exemplo. Vocês vão talvez entender o que eu estou falando. Cheque especial, quem é que já trabalha? Não que usou, mas que já teve conta lá que aparece no limite de cheque especial. Sabe? Sabe o que eu estou falando? Sabe? 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 É, sabe assim? Sabe? Cheque. Sabe? 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 Não? Quando a gente tem normalmente abre uma conta lá, no banco, ou uma cooperativa, ou caixa econômica, ou são coisas distintas, né? Apesar do pessoal chamar no mesmo nome. Banco é uma coisa, cooperativa é outra e caixa econômica é outra. Mas faz o mesmo serviço. Hoje está tudo a mesma coisa. A questão de intermediação de pagamentos, circulação de moeda e coisas não que praticam os mesmos valores dos serviços e comunidades. Então, cada um tem seu pacote de serviços. São prestadores de serviços financeiros. Tá? Então, o cara vai ter lá, vai tirar um extratinho da conta, tem um saldo, pororó, R$100. Tá? Tem aqui cheque especial. 500. Saldo, o limite disponível, 600. Saldo é o que é o dinheiro que a pessoa tem.
Cheque especial é um limite pré-aprovado que eles dizem. E está lá, eles fazem uma análise. Não, eu acho que temos que dar aqui 500 mil. Fica disponível lá. Se tu quiser usar, tu usa. Tu vai pagar o juro mais caro, um dos mais caros que tem, tá? Só o cartão, dependendo do banco, vai regular com ele, tá? Mas ele está lá, então tem limite disponível. E aqui que às vezes o pessoal se afunda, né? Ele acha, tem 600, vamos torrar esses 600 aqui. Pega, né? Vamos dizer que isso aqui é um extrato da empresa. A empresa tem 100 reais. Ela pegou e pagou um boleto lá, de 100 mil. A conta lá, para a contabilidade, banco, tinha 100, agora vai ficar 0. Isso no ativo da empresa. Certo? Deixa eu fazer mais para cá, senão eu vou conseguir explicar o que é. Ativo, banco, 0. Certo? O cheque especial é um limite pré-aprovado. O que eu quero dizer com isso? Se tu quiser pegar aquele dinheiro, tu pega, mas vai ser um empréstimo. Então, o saldo aqui está 0. O meu direito aqui é um direito, é um dinheiro meu que estava na posse do banco no terceiro. Se eu pegar o cheque especial, eu não vou tirar aqui dos meus bens e direitos. Se eu pegar esse dinheiro aqui agora, é do banco, daí eu vou fazer o quê? Um empréstimo, que é uma obrigação. Aí, esse valor que eu pegar, se eu pegar os 500, eu vou ter que lançar aqui, ó, no passivo, como empréstimo. Tá, o senhor, tipo, que nem desses 500, provavelmente você vai pagar 900 praticamente, mas no passivo tu lança os 500 que tu pegou. Isso tu E os tem um 900 contrato, vai ser só lá isso tu no tem mês um que tu contrato pagar. que provisiona já os juros no final do mês, né? E aí tu lança depois a cada mês o valor da despesa com juros do empréstimo que tu pegou. Aí tu lança todo empréstimo, ele é. Vocês fizeram matemática financeira? Vocês viram que a parcela ela é composta de amortização, né, mais os juros, né? Então vai dar o valor da parcela. Amortiza o casco, que eles dizem, né, o valor do empréstimo, e tu calcula o valor dos juros mensalmente ali para lançar. O valor dos juros tu lança como despesa. Tá? Depende lá do sistema que tu usar, saque, price, misto, americano, tá? Tem uma série lá de TDT lá que tem que... Mas isso aqui para vocês entenderem. Da mesma forma, as dívidas com os fornecedores, certo? Digamos que a gente tem uma obrigação no valor de 500 reais com o fornecedor, certo? E aí a gente paga 300 no mês e pagamos 200 no outro. Quanto ficou a nossa dívida? 0. Se eu der mais 100 reais para o fornecedor, o que vai acontecer? Ele vai ficar feliz. Eu ia dizer a gorjeta. Tá, mas exatamente isso. O raciocínio. Tu vai lançar como um adiantamento ao fornecedor. Só que aí, olha só, tinha 500 aqui no... Vou apagar isso aqui. Tinha 500 aqui no fornecedor, certo? Aí a gente pagou lá 300, pagamos 100, ficou 0. Se eu dei mais 100 mil para o fornecedor, aí não é uma obrigação que eu tenho, eu posso ter um direito. Ó. Tem uma conta chamada adiantamento a fornecedor, no valor de 100. Isso tudo eu falei para vocês para justificar o porquê
tanto ativo quanto passivo vão ser sempre iguais ou maiores que zero. Que é tudo que está ali. Tá? Já o patrimônio líquido aqui, ó, líquido, ó, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, porque ele vai ser sempre a diferença entre esses dois aqui. Ó, ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido, certo? Se o passivo for maior que o ativo, o resultado vai dar negativo. Tá? Então, ele pode ser maior ou menor que zero. Já o ativo e o passivo, sempre. Ah, viu? Travado. Certo? Alterações da situação líquida. O patrimônio das entidades, das empresas, tá? Ele vai mudando. O cara vai comprando mercadoria, vai vendendo, vai pagando salário, vai comprando máquina, vende na máquina, antes do estoque, compra mercadoria, vende, né? Ou acontecimentos imprevisíveis, tá? Aí temporal lá, exterior, perdeu o estoque, uma série de coisas. Esses eventos são atos ou fatos administrativos, tá? Os atos administrativos, ele não vai alterar o patrimônio, simplesmente vai ser assinar um contrato lá com uma determinada empresa, fazer uma admissão lá de funcionário. Já o fato ele vai alterar, então vai ser quando de fato ocorre a compra, a venda, teve a circulação de mercadorias, teve pagamento de alguma coisa, tá? Isso que dizem, né? Quando de fato aconteceu, né? Certo? E aí nós temos as variações patrimoniais. Então, os fatos eles vão causar reflexos no patrimônio. Eles vão poder ser permutativos, modificativos ou mistos. Tá? O que é uma permuta? Vou pegar um pouquinho de água. Permuta. Protocolo, vocês podem na internet. Vou dar uma permuta. Pode ser até as 10. Pode? Mas agora não está em tempo explicado, pode ser até as 10. Vamos fazer um adiantamento de aula. Vamos lá. Vamos fazer então a recuperação da aula até as 10 hoje. A aula passada. Você sabe absolutamente. Aí, o que que pergunta? Quem precisou? Pergunta quando paga o quê? Quando tu tem fato, vai fazer uma pergunta com alguém para trocar um concurso, alguma coisa, paga uma pergunta para fazer essa paga. Tá legal? Alguém já viu algum anúncio de venda de imóveis, coisas assim, aceita-se pergunta? É um tipo de contrato em que as partes trocam objetos e serviços a propriedades mutuamente sem trocar moeda financeira. Cara, Uma troca. Um escambo, antigamente. Eu ia dizer, trocava. tem coisa de antigamente que trocava um quilo de arroz por um quilo de feijão. Olha aí, viu? Não faltou essa aula da história, né? Então, fatos perguntativos simplesmente são trocas entre elementos do ativo e do passivo, ou entre elementos do ativo, ou entre elementos do passivo, certo? Perguntas são trocas, ou seja,
Vou pegar aqui o... Ó. Ativo passivo. Caixa e estoque. Fui lá comprar mercadoria para revenda, paguei à vista. O que eu fiz? Transformei dinheiro em mercadoria. Fiz uma permuta. Dinheiro e mercadoria. Apesar do conceito falar em não haver troca de dinheiro, tá? Aqui, no fato contábil, a gente diz que a gente troca um elemento por outro, tá? Sem que haja alteração na situação líquida do patrimônio. Sempre que a gente envolver, tá, contas do ativo e do passivo, ou contas somente do ativo, ou contas somente do passivo, a gente tem um fato permutativo. Por quê? Porque se não utilizarmos conta de resultado como receita e despesa, a gente não vai ter alteração da situação líquida. A gente só tem alteração da situação líquida quando usar uma conta de receita ou de despesa. Quando a gente vende uma mercadoria, a gente ou vai ter lucro ou prejuízo naquela venda. Quando a gente recebe uma receita de aluguel, a gente vai ter uma alteração na situação líquida. Agora aqui, a gente simplesmente fez uma troca de dinheiro por mercadoria. Eu transformei R$100 em dinheiro em R$100 em mercadoria. Certo? Sim? Tá? O fato modificativo, tá, ele vai envolver uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Ou seja, modificativo, como o próprio nome diz, ele vai mudar a situação líquida. Ou ele vai aumentar, ou vai diminuir o patrimônio líquido. O exemplo da receita com aluguel é um exemplo desses, tá? Por quê? Porque contas patrimoniais utilizadas no balanço, contas de resultado utilizadas no DRE, certo? Tem uma conta de receita chamada receita com aluguel. Eu vou lançar um valor aqui e vou lançar um valor lá no meu caixa. Usei uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Logo, eu tenho um fato modificativo. Ele aumenta a situação. Se fosse uma despesa com aluguel, a mesma lógica. Só que ao invés de colocar dinheiro no caixa, a gente ia tirar dinheiro no caixa como despesa com aluguel. Diminui o patrimônio líquido, ó, porque eu não peguei esse dinheiro aqui e coloquei em outro lugar da empresa. Ou diminuí uma obrigação. Eu não quitei uma obrigação com o fornecedor, então. Se eu quitasse uma obrigação com o fornecedor, eu ia diminuir tanto ativo quanto passivo. A situação líquida ia permanecer a mesma. Certo? No modificativo, a gente tem aumento ou diminuição da situação líquida, porque ou sai ou entra da empresa esse valor. E para complicar, né, porque está muito fácil essa parte,
a gente tem o fato misto. Que aí é uma mistura das duas outras situações. Mas esse a gente vai continuar na semana que vem, para a gente não deixar muito pesado, conturbado. Vocês querem que eu só rapidamente? Aí a gente vai começar a semana que vem, tá? E a gente tem o nosso fato de líquido, né? O fato misto, a gente vai começar, não precisa nem anotar agora, que semana que vem a gente vai começar, tá? O fato misto, por exemplo, vai acontecer numa venda de mercadoria. Por quê? Porque a gente vai vender com a finalidade de oferir lucro. Então, olha só. A gente vai ter uma receita com vendas. A gente vai ter um crédito no caixa. A gente vai ter uma conta, que é o custo da mercadoria vendida, e a gente vai ter uma conta utilizada como estoque. Os valores envolvidos aqui com essa operação, certo? Uma parte a gente vai transformar estoque em dinheiro novamente, vamos fazer uma permuta e vamos fazer um fato modificativo que uma parte das receitas de vendas menos o custo da mercadoria que a gente tirou do estoque vai entrar como lucros acumulados aqui. Lucros. Então, por isso que a gente chama fato misto, que essas operações, ó, essas contas aqui, elas vão vir para o nosso DME, e essas contas aqui, elas vão fazer uma permuta entre elas. Ó. A mercadoria vai virar dinheiro de novo, e além disso, a gente vai ter uma operação que vai aumentar a nossa situação líquida, que a gente vai vender a mercadoria com lucro. Vai entrar, ou na verdade vai diminuir. Se no total das operações nada pode dar prejuízo. Tá? Mas entende-se que deu positivo o resultado, deu lucro aqui, vai aumentar. Deu ativo e vai aumentar o meu patrimônio líquido. Então isso nós vamos entrar com maiores detalhes nos próximos capítulos. E leiam a aula passada, tá? Revisem lá, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Façam contato. Não deixem acumular, tem bastante coisa lá e já vão ler as coisas pra frente lá. Tem um negócio de atividade nessa aula de hoje que é para fazer. Não, ela quando a gente chegar, eu vou falar que nós vamos fazer juntos. Tá? Não precisa fazer nada em casa lá. É para não, se quiserem, vão dar uma olhada lá, tentar fazer. Se achar que já não aprender errado, né? Fazer, tá bem? Sim. Certo? Combinado? Todo mundo amigo ainda? Então tá, qualquer dúvida, você tem meu contato lá, tá? Pode mandar mensagem lá, não incomodam, tá? Bem à vontade, tá? Se você tiver uma dúvida. Então tá ótimo. Final de semana e início de semana e vamos se falando. Tchau, tchau. Tchau.